A gente falou dos pontos fortes e os pontos fracos do Cruzeiro, na opinião do Mário Marra. E na opinião do Rafael Oliveira, pontos fortes e pontos fracos do Flamengo. Bom, vamos lá então. Também é sempre complicado simplificar, né, para tópicos, mas nos pontos fortes, destaco a volta do Guerreiro, porque é um jogador que, num jogo como esse, que você tem a pressão do outro lado, é um cara que vai segurar a bola no momento que precisar, pode desafogar um time no momento de eventual pressão do Cruzeiro, além da capacidade dele ali e da experiência dele também para tentar fazer esse trabalho, para dar sequência aos lances e eventualmente decidir o jogo, porque é um atacante, é um finalizador experiente, embora não seja o maior dos artilheiros, é um atacante de um outro nível e sem um reserva imediato de um nível parecido dentro do Flamengo. Outro ponto, a questão do rodízio. A gente ontem até falava no Brasileirão ESPN como o Rueda tem rodado o time. Se a gente pegar desde que ele assumiu o Flamengo, em média, o time de uma rodada para outra no Campeonato Brasileiro troca mais de 7 peças, 7,25. Em média, 7 jogadores por jogo. É muita coisa, né? Então é até difícil você analisar uma continuidade de um trabalho se o foco está tão voltado para as Copas. Não dá nem para dizer que é a Copa do Brasil, porque tem a Sul-Americana também. Ao mesmo tempo, isso significa um time mais descansado, um time mais capaz de ter treinado, trabalhado junto. Vamos ver o reflexo disso em campo, já que são times diferentes também do Campeonato Brasileiro para a Copa por conta dos desfalques, a gente vai chegar lá também. Eu cito o Berrio, porque o Berrio, para mim, é um símbolo dessa Copa do Brasil, e não só, entre aspas, por aquela grande jogada contra o Botafogo, mas também contra o Santos ele foi importante. Primeiro jogo, o jogo que o Flamengo constrói a vantagem, o Berrio foi o cara daquele jogo. E ele tem assumido esse papel, e ele já tem... O Rueda o conhece bem, os dois trabalham e trabalharam juntos em muitos jogos importantes do Atlético Nacional, como a gente listou. Então, acho que é um jogador que vale prestar atenção, além dos destaques mais óbvios. Diego, Guerreiro, por exemplo, não tem o Everton Ribeiro, obviamente. E a defesa eu cito porque, quando o Rueda chega, uma das grandes cobranças ao Zé Ricardo era como o Flamengo tomava gols parecidos, aquela bola para infiltração, aquela bola em diagonal. Qual foi a primeira saída dele? Uma defesa mais cautelosa, por isso eu uso o termo, porque libera menos laterais, mas mantém os 4 ali, o que faz até com que o meio de campo seja onde o Flamengo inicia muitas vezes a jogada. Os meias abertos atacam o fundo, os laterais não necessariamente passam. E aí o jogo, a construção passa mais por dentro ali, com o Arão, com o Cuéllar e com quem quer que seja que jogue por ali. Nos pontos fracos, natural a desconfiança no gol, esse é um ponto batido ao longo das semanas, por mais que o torcedor agora adote um discurso de força, confiamos e tudo, a gente sabe que não é bem por aí, que é um discurso muito mais para parecer do que exatamente por pensar, porque até outro dia o Muralha era o goleiro xingado, de total rejeição e tudo mais, então não é de uma hora para outra que você mostra que você tem essa confiança. Então é de fato um ponto que gera essa dúvida. O Flamengo, como visitante, tem tido resultados muito ruins no Campeonato Brasileiro, e até se a gente olhar para a tabela também, isso está evidente. É claro que dá para questionar aí, mas o foco é outro. De qualquer forma, o desempenho não é dos melhores, o Flamengo está no meio da tabela, se a gente olhar para a tabela dos visitantes apenas. Aí entra a questão dos trabalhos. Não que no mata-mata isso seja extremamente decisivo, mas é um estágio inicial do trabalho do Rueda, então é claro que na hora que você vai comparar trabalhos, você tem um trabalho muito mais avançado que é o do Mano em relação ao do Rueda. Isso não significa que o trabalho seja ruim, mas é um início, então a gente ainda não sabe para que caminho ele vai. E os desfalques, pontos também naturais aí nessa lista, porque você deixar de contar com peças como o Rodolfo, que na defesa poderia dar segurança, o Everton Ribeiro, que vem sendo um dos principais jogadores do Flamengo, são desfalques consideráveis, né? Então, acho que para simplificar, vão mais ou menos por aí, mas dentro daquela linha. Acho um equilíbrio muito grande como ponto principal dessa final.